Eu tenho origem numa classe média alta. Eu tive acesso a escolas particulares, eu tive acesso à chamada cultura considerada, a cultura nobre, né? A cultura, a cultura famosa, a cultura que a mídia considera cultura. E depois eu caí na rua. Eu já conhecia, por olhar daquele patamar social, a falta de base para análise de consideração de valor. Eu já conhecia o preconceito, a precariedade de mentalidade, de sentimento das pessoas preconceituosas, das pessoas capazes de desprezar. Eu via a precariedade espiritual dela do meu lado, ela estava na minha classe. Eu sentia vergonha, muitas vezes, quando eu via o tratamento que os meus iguais davam a artista de rua, como davam aos porteiros, aos que eles consideram inferiores sociais, porque a sociedade foi criada para criar essa mentalidade, né? Cada patamar tem sua mentalidade enquadradora. Quando eu caí na rua, quando eu fui conhecer o outro lado do mundo, que era viver sem ter nada, porque eu percebia nas pessoas que não tinham nada muito mais espontaneidade, muito mais coragem, muito menos medo, muito mais alegria, muito mais desapego. Então eu queria me assemelhar e fui fazer a experiência. Como a família não permitiu, ela cortou relações e não teve volta. O que era para ser uma experiência se tornou a minha vida. E quando eu cheguei desse lado, eu já cheguei sabendo do desprezo que eu ia encontrar, sabendo que eu tinha aberto mão de todos os sinais de consideração social que eu tinha tido até então. Em todo lugar que eu chegava, eu era considerado, era respeito. Eu tinha sinais sociais de consideração na minha roupa, no meu patamar, no meu porte, no meu palavreado. E quando eu passei a viver da rua, eu tive, minha família toda nasceu na rua, meus filhos nasceram todos na rua, dormiram muito no papelão. Primeiro na feira de artesanato, no mangueio, pra caramba. Aquele desprezo, aquele trato social que eu recebia, para mim não era novidade. Muitas vezes eu vi meus camaradas, artesãos também, se ofenderem com a humilhação, se doerem com a humilhação. Eu nunca me senti humilhado. Eu via um desprezador tentando me fazer sentir humilhação, mas eu entendia até a mentalidade do desprezador, sabia a origem do preconceito dele, sabia que ele estava levando em conta o meu aspecto, ele não tinha ideia da minha visão de mundo, da minha visão sobre a atitude dele. Eu estava vendo ele com muito mais profundidade do que ele estava me vendo. Ele estava me vendo a forma, eu estava vendo o conteúdo dele, formado por uma sociedade que cria esse tipo de conteúdo. Então, como que eu vou me sentir desprezado por um cara desse? O olhar de desprezo dele é o olhar da sociedade para mim. É de desprezo mesmo. Eu assumi esse lugar desprezado, porque ali eu fiquei muito mais confortável. Lá onde eu era considerado, que tinha conforto, garantia, escola particular, atendimento médico particular, eu tinha um desconforto interno, velho. Eu tinha um desconforto aqui dentro, um incômodo, que me diferenciava do meu meio. Os meus assuntos eram esquisitos para aquela rapaziada. Eu questionava por que nós estamos sofrendo da pobreza. Por que tem pobreza? Por que não tem investimento pesado na formação do povo, na educação pública? É tudo uma estratégia, mas essas pessoas que usufruem de privilégios, elas não querem pensar nisso. Isso incomoda. Dá uma espécie de culpa, de responsabilidade, que você está usufruindo de injustiça. Então eu estava incomodado ali. Quando eu caí no mundo, a polícia passou a ser um perigo, os meios onde eu andava eram meios sem proteção, todo mundo à minha volta vivia à mercê da sorte, todo mundo estava exposto a todos os perigos, todo mundo tinha que se esforçar muito para sobreviver, estava todo mundo debaixo de uma inferioridade social inconsciente. Eu me ligava que eu estava no meio das pessoas mais fortes com quem eu já tinha vivido, mano. Eu morando num morro, da pirâmide, lá em Mar Grande, e todo mundo tinha que descer, e eu também, porque eu morava lá em cima, com a vara, sacou? A balança com lata d'água para buscar no poço, porque não tinha água nem energia em casa. Todo mundo descia. Eu olhei em volta e falei, cara, estou no meio das pessoas mais fortes com quem eu já vivi. As pessoas mais solidárias e alegres, apesar de tanta dificuldade. E são essas pessoas que se sentem as mais fracas na sociedade. E, na verdade, são as mais fortes. Lá, o meu meio social, eu me lembrava muito bem, nos clubes, nas mansões, nas casas, sabe? Qualquer coisa que quebrava, qualquer hora que o bicho pegava, eram os pobres uniformizados que vinham resolver. Então, fui formando uma outra visão. E vendo como a sociedade forja a nossa visão ao inverso da realidade. A partir daí eu me senti muito livre, mano, e contei com desprezo. Ao mesmo tempo,
Não é todo mundo que despreza, entendeu? Tem pessoas que vão chegar perto do seu trabalho e vão admirar, e vão chegar perto do cesto indígena e vão emitir um sentimento de admiração e respeito. Essas pessoas são exceções à regra. Então, o meu trabalho, apesar de todo o desprezo, ele me dava o privilégio de encontrar as melhores pessoas. Aquelas onde eu via o olhar com respeito eram pessoas especiais, né? Era como se fosse a pedra valiosa, a pedra rara no garimpo. A mentalidade geral é o cascalho. Mas o que me interessava era exatamente a pedra rara, as pedras raras. Quando chegava uma pessoa dessa, era interessante o contato, era afetivo o contato, era construtivo o contato. Entendeu? Eu falava assim, o meu mangueiro é uma espécie de garimpo humano. Eu saio procurando as pessoas reflexivas, porque com o meu trabalho só se identifica quem é reflexivo. E como reflexivo é a raridade, eu tenho que passar por um montão de olhar de deboche, ironia, suspeita, medo, repulsa, agressividade, nojo, até encontrar uma pessoa que olha o trabalho e fala, nossa, que legal, deixa eu ver. Isso aí para mim era uma escola, mano. Eu jamais me senti humilhado. Jamais. Porque o único respeito que a gente precisa é o respeito próprio. O respeito do outro é muito bom. É necessário para a gente se relacionar. Mas o respeito que a gente não pode abrir mão é do respeito próprio. Então você não pode abrir mão da sua consciência para adquirir respeito alheio. Se o respeito alheio, se o respeito social me cobra violar minha consciência, massacrar minha sensibilidade, ignorar as injustiças e me conformar com a sociedade, pode esquecer, eu não quero esse respeito. Ele é muito caro.